Ok, tá gravando, tá? Bom, hoje a gente vai entrar na aula 12, né, da unidade 3 de aquisição de dados geoespaciais. A gente viu na aula anterior, né, na aula 11, a parte de sensoramento remoto, né, como é que funciona o processo de aquisição de dados, tá? E hoje a gente vai, né, como insumo, as imagens, a gente vai falar um pouquinho do processamento digital dessas imagens. A gente falou na aula passada que as imagens hoje, cada vez mais, a gente tem sensores mais adequados, com maior capacidade, né, de coleta de informação. Deixa eu só ligar aqui. Com maior capacidade, né, de coleta, resoluções cada vez melhores e o processamento desses dados, o processamento dessas imagens, né, que são um conjunto de valores numéricos que compõem essa imagem. Esse processamento se dá a partir de ambiente computacional. Então, a gente vai falar um pouquinho disso para que a gente possa, já na próxima aula, ver um pouquinho mais de aula prática, a gente fazer algumas simulações desse processamento de imagem. Tá? Bom, então vamos. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, uma pequena do que a gente viu na aula passada, a revisão, ou seja, o sensoramento remoto de uma forma bem genérica, bem ampla, quer dizer, é uma forma de se obter informações de um determinado objeto, de um alvo, sem que eu tenha obrigatoriamente o contato com ele. Então, eu vou obter essas informações distantes, de forma remota. Então, toda essa técnica vai coletar esse dado de forma remota e muitas vezes vai processar esse dado. Ele vai gerar uma forma de acessar esse dado, que pode ser uma imagem. Normalmente, todo esse processo se gera uma imagem ou se gera uma classificação, e assim a gente vai discutindo isso dentro da disciplina. Tá? É, essas informações elas são obtidas a partir, né, da radiação eletromagnética que a gente viu. Essa radiação eletromagnética ela sai de uma fonte de energia, que pode ser natural ou artificial, né? Sai do Sol, essa fonte reflete nos objetos, nos alvos que estão sobre a superfície terrestre. Essa energia pode ser refletida ou absorvida. O que é refletido, o sensor capta, né? E pelo comprimento de onda que, que essa que é refletido nesse alvo, o sensor guarda essa informação. Esses sensores, né, então aqui eu tenho, né, só para a gente relembrar aí, eu tenho o espectro eletromagnético, né, a faixa aqui do óptico visível, ou seja, em que o sensor ele trabalha com registro dessas informações, desse espectro eletromagnético que é refletido, desse fluxo de energia que é refletido, proveniente do Sol e é refletida nos alvos. Então, nessa faixa, os sensores ópticos eles vão registrar essa informação. Isso registrado, ou seja, o quanto ele consegue captar, né? Então, a água vai refletir bastante o comprimento de onda na faixa do visível. Quando os comprimentos de quando né, esse feixe de energia reflete na água, ele não gera nenhum comprimento de onda nessa faixa do espectro. Já uma vegetação, ele tem uma reflectância muito forte, né, nesses comprimentos de onda, ou seja, os sensores do infravermelho conseguem captar, ou seja, esse comprimento de onda, 50% dessa faixa é refletido. E você consegue captar isso de uma forma diferente em relação à água, em relação ao solo. O solo está mais para o infravermelho intermediário. Então, dependendo do alvo, dependendo da composição que aquele alvo tem, ele vai ter uma resposta, uma reflectância do espectro e o sensor capta isso. Também a gente viu a diferença das resoluções, né? A resolução espacial, ou seja, o menor elemento que o satélite consegue registrar, né, de alvo. Então, se eu tenho aquele sensor, ele tem uma resolução que ele vai captar
mais respostas espacialmente ou menos, ou seja, para captar mais, o tamanho do pixel que vai gerar essa informação, que vai armazenar essa informação é menor espacialmente do que um sensor com uma resolução espacial pequena, baixa, ou seja, o tamanho da área é maior. Aqui é um exemplo de um sensor cuja resolução espacial é de meio metro e você tem aqui um de 2 metros, um de 20 metros. Você já não vê mais, você não tem mais nitidez dos elementos que compõem esse espaço. Tá? Todos esses sensores, com essas resoluções, ele tem as suas aplicações. Tá? Então, se eu tenho questões ambientais, questões de mapeamento aí de cadastro, de domicílio, você vai ter sensores com qualidades espaciais diferentes, com resoluções espaciais diferentes. O espectral, como a gente também viu, né, é que faixa do espectro aquele sensor capta. Ele capta só a luz visível, como a fotografia, como nas câmeras fotográficas, ou ele capta infravermelho próximo, infravermelho longo. Ele é um sensor radar, ele capta comprimento de onda do radar. Então, que faixa ele trabalha a sua resolução espectral? A sua resolução radiométrica e quanto ele consegue distinguir, né, dessas respostas espectrais. Então, um sensor como esse aqui de 2 bits, ele consegue só distinguir para uma banda 4 respostas, 4 variações daquela banda, ou seja, quanto aquele comprimento de alvo foi refletido, né, de percentual. Ele vai captar pouco ou ele vai captar muito. Muito ou pouco é relativo, mas né, o quanto ele consegue captar. Um sensor de 8 bits consegue captar variações de 0 a 256. Tá? Para a gente fechar o entendimento, a resolução temporal, que é uma resolução associada à plataforma, é a plataforma que dá essa resolução de quanto em quanto tempo eu consigo retornar naquela mesma região para coletar uma quantidade de dados diferentes. Tá? Então, eu tenho essas 4 resoluções que vão compor os meus sensores. Bom, mas aí a gente viu que eu tenho aí dependendo da resolução radiométrica, dependendo da quantidade de bandas, da resolução espectral, dependendo do tamanho do pixel, dependendo da quantidade de imagens que eu tenho, né? Dependendo do tamanho do pixel, sua resolução espacial, dependendo de quantas bandas, ou seja, do espectro magnético que ele capta, dependendo de como de quantidade de respostas de cada banda que ele capta em relação à sua resolução radiométrica e quantas imagens eu tenho da mesma região em relação à sua resolução temporal. E isso tudo vai me dar um volume de dados muito grande que eu preciso tratar, eu preciso processar. Então, o processamento digital de imagem é um conjunto de técnicas que vão ser utilizadas para quê? Para identificar um determinado elemento, para extrair esse elemento, ou seja, delimitar o contorno desse elemento, delimitar o contorno de uma edificação, de represas de açude, condensar, ou seja, você direcionar o olhar para aquele elemento e realçar, dar destaque àquilo que você quer, né? Trazer a partir desses dados que são contidos nas imagens, a partir desse conjunto matricial de informações que estão ali dentro e você vai olhar para tirar esses conjuntos de dados, você vai olhar para tirar essas informações. O processamento digital de imagem ele vai trabalhar com 3 grandes grupos de processamento. O primeiro grupo de processamento é o que a gente chama de pré-processamento, onde você vai tentar eliminar naquele processo de geração da imagem, da coleta da imagem, erros. A gente vai ver erros de ruído, erros atmosféricos, erros de geometria. Você vai buscar nesse processamento você vai tentar minimizar esses erros que podem estar contidos nessa base de dados, nesse conjunto de dados que vão gerar as imagens. Tá? Outra questão é para você melhorar o visual, melhorar o processo de extração de informação. Então, você vai fazer realces nessas imagens para que ela dê destaque, né, para que você possa focar, condensar só o que você quer
e realçar o que efetivamente você vai analisar. Se você olhar, talvez seja pequeno para vocês nessa imagem aqui, a gente vai ter outros exemplos. Eu tenho uma imagem com bastante variação de pixel, né, de cores, de radiometria, mas eu estou dando um realce só em algumas informações, tipo telhado, né, o arruamento, a vegetação. Então eu consigo fazer realces para extrair aquela informação, né, para eu poder dar destaque para aquela informação que eu quero coletar. E por último, a extração mesmo da informação, né? Então eu corrigi erros que tinham na imagem, eu trabalhei com realces, dei mais visibilidade, não, mas mais condições de dela dar realce, ela destacar o que eu quero. E por último, eu vou classificar essa imagem, eu vou extrair informação dessa imagem, né? Então eu vou processar essa imagem de modo que ele dê destaque para as edificações, eu vou extrair o contorno dessas edificações, tá? Então, o processamento digital de imagem ele vai trabalhar com esses três itens. Normalmente é uma sequência um pouco lógica desse processo. Primeiro eu vou eliminar os erros, depois eu vou dar um realce, depois eu vou classificar essa imagem, tá? Você tem várias técnicas. Eu não vou colocar todas aqui, a gente vai passar por algumas apenas, depois a gente vai rever essas técnicas na aula prática. A gente poderia fazer uma aula prática de tudo isso que a gente está falando, apenas usando uma análise matricial, que é efetivamente o que é feito, porque a imagem é uma matriz de linha e coluna como informação. E quando eu vou fazer um pré-processamento, eu vou eliminar alguns erros, eu vou olhar essa matriz e vou atuar nessa matriz, da mesma forma que eu vou atuar nessa matriz para fazer o realce, da mesma forma que eu vou atuar para fazer a classificação. Lembrando sempre, quando eu falo uma matriz, não obrigatoriamente você tem uma só, você tem quantas bandas você tiver naquela coleta, né? Então você tem várias matrizes que você vai trabalhar nesse processo de realce, nesse processo de classificação. Tá bom? Gente, qualquer pergunta, não tem problema. Então vamos começar a falar um pouquinho desse processamento. Primeiro, a gente vai ver o pré-processamento, que ele vai trabalhar em três partes. Ruído. Então, se pode ter ruído, os sensores podem ter algumas questões que gerem ruído na geração da imagem e você precisa corrigir. Eu estou ainda num pré-processamento para preparar essa imagem. Também eu faço algumas correções atmosféricas, né? Por quê? Porque o sinal passa pela atmosfera, ele sofre influência, né, nessa atmosfera. Eu posso corrigir essa influência, tá? Ou minimizar esses efeitos. Corrigir, a gente nunca vai saber se a gente vai conseguir ou não. O que a gente vai fazer é minimizar esses efeitos. Tá? A correção geométrica. Né? Eu vou corrigir a geometria dessa imagem de qualquer distorção que eu possa ter geométrica nessa imagem. Tá? A gente vai ver para o relevo ou o georreferenciamento que a gente viu, né, que a gente falou um pouquinho na aula de aquisição de dados, é parte desse pré-processamento. Tá? Então vamos ver. Correção de ruído. Isso aqui é um ruído. Né? O que acontece? Eu tenho uma imagem e eu tenho uma faixa dessa imagem que não é um elemento geográfico. Ela veio com um problema nessa faixa, nessa cena. Eu tenho uma faixa aqui com ruído. Eu consigo minimizar isso? O ideal é que você tenha outras imagens, mas muitas vezes você quer aquela informação daquele dia, ou você não tem outras imagens, por algum motivo, essa que está sem nuvem. Como é que você faz para tratar isso? A gente vai fazer uma comparação para poder fazer esse pré-processamento, como a gente pode pensar em relação a uma coleta domiciliar, né? Então imagina, eu tenho aqui uma região e eu vou coletar informação dos domicílios, certo? Muitas vezes eu não vou conseguir coletar em todos os domicílios daquelas três quadras. Vocês vão ter domicílios que eu não vou conseguir coletar, coletar o dado ali. Não tem ninguém para atender, ninguém vai responder, não tem um informante ali. O que normalmente é feito? Isso é imputado esse valor.
né? Você pode, e as técnicas que podem ser usadas, né? Eu posso, esse domicílio dessa quadra aqui, eu posso ou trabalhar com toda a quadra, ou trabalhar só com esses domicílios que estão no mesmo logradouro, posso fazer uma imputação geral para o setor, eu vou imputar nesses setores um valor médio ou algum valor ponderado para essas informações, principalmente no que se refere à contagem da população. A gente pode pensar isso da mesma forma. O que pode se ter? Eu tenho transformando a imagem, né, numa matriz, que ela é uma matriz, com uma informação numérica nessa matriz. Então, voltando lá, eu já tenho essa imagem com essa falha, com esse ruído, e eu preciso corrigir isso. Uma possibilidade que se usa para corrigir esse ruído é você, a partir das células vizinhas, imputar um valor para as células que não têm informação. Então, poderia ser, né, essas células aqui, eu vou chegar no valor médio dessas células e vou imputar aqui nesse valor dessa célula. Né? Deixa eu ver aqui. Então, eu estou fazendo isso aqui nessa célula, estou fazendo nessas aqui para imputar um valor nesta célula aqui. Então, é como se fosse 141, 142, vamos dizer assim. Aqui vai receber um valor de 142. Certo? Quando eu for fazer nessa célula de baixo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esses três aqui. Esses três não, perdão, esses seis aqui. E a partir desta vizinhança, eu vou imputar um valor. Opa, eu fiz errado. Eu vou imputar um valor para esse aqui. Né? Dentro, deixa eu mudar a cor aqui. Dentro destes aqui, eu vou imputar um valor para quê? E aí eu faço uma análise em relação a isso. Né? Posso aplicar outros processos, eu posso fazer essa análise, dar peso por uma vizinhança até maior, posso aumentar essa vizinhança, e essa vizinhança que está aqui, certo? Por uma média aqui, eu posso dar peso para valores que estão próximos dessa outra média. Eu posso fazer né, é, uma análise estatística desses valores, dessa vizinhança, e imputar. E, por consequência, eu minimizar o que ocorreu aqui, né, essa área aqui toda, que não tem informação nenhuma. Tá? Então, toda essa área aqui eu vou imputar em valores, eu vou fazer uma correção deste ruído. Isso é um procedimento, um processamento. Se a gente voltando aqui, né, eu tenho. Vou tentar apagar isso aqui para a gente poder voltar no negócio aqui. Eu tendo toda essa matriz, né, com esses valores numéricos, né, ordenando, eu sabendo que todos aqueles que. Bom, identificando que eu posso ter células com valor zero. Né? Então, até para identificar, você pode ter uma sequência, alguma indicação, né? alguma composição desses valores, né? Ou você mesmo fazer uma análise prévia para identificar onde você tem esses ruídos, para você não corrigir onde não é ruído, né? E fazer algoritmos que vão corrigir isso. Tá? Então, se eu tivesse aqui tendo, né, pegando um, um SMS da vida, ou um outro programa, ou um Python, em que você vai ler aquela imagem com matriz e vai gerar, né? Então, vou criar uma variável dentro de uma matriz, eu vou identificar que aquela variável é zero, e na vizinhança dela também é zero, que caracteriza um ruído, e eu vou pegar essa vizinhança e vou te ponderar e vou gerar uma equação e vou preencher aquele novo valor gerando uma nova imagem. Tá? Esse é o processamento. Você pode, aqui a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nesse exemplo de células, você pode ter 8 milhões de células que precisam ser corrigidas, né, dentro de um conjunto de cenas que por acaso tiveram esse problema de ruído. Claro que quando você especifica, né, um projeto,
Você vai especificar o quanto você pode receber também de imagens com ruído. Se essa imagem está com uma quantidade de ruído muito acima do que é pré-definido, é óbvio que você, dentro do processo de aquisição dessa imagem, você não se utiliza, você não trabalha com essa, você rejeita essa imagem e faz uma solicitação de uma nova imagem. Tá? Mas, dentro de algumas coisas, você pode tentar minimizar, né? Atmosférica. Né? A gente vai ter o sinal sendo gerado, né, pela fonte de energia. Essa fonte de energia, o sinal, ele passa pelas camadas atmosféricas. Tá? Esses sinais, essas camadas atmosféricas, eles sofrem influências, eles desviam o sinal, eles refletem, isso também volta no processo, né, de recepção dessa informação no satélite. Então, essa camada atmosfera gera não dizer problemas, ela gera uma coleta não muito adequada do que deveria ser. Então, aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo de uma imagem, né, em que ela está sem correção nenhuma atmosférica. Aqui eu já tenho uma imagem atmosférica, uma correção atmosférica. Ela fica um pouco mais nítida. Por quê? Porque eu tento corrigir. Isso tudo aqui é trabalhado dentro dessas células e também dentro dessa matriz, e também dando um olhar no histograma que é gerado por essas imagens, ou seja, é gerado pela quantidade daqui nos exemplos. Então, eu tenho aqui um histograma, ou seja, do que tem de resposta espectral por quantidade de células naquela resposta espectral. E eu posso, ao olhar essa composição, fazer algumas correções. Eu puxo, né? Eu refaço, eu mexo nesse valor, né? Desse valor que está batendo aqui, eu puxo ela para chegar num valor mais adequado desse histograma. Né? Então, eu não altero pixel, mas eu altero a posição desse histograma para que você possa ter uma melhor composição, principalmente se eu sei que naquela banda, naquela região, né, eu tenho o histograma da banda tem esta variação. Né? Perdão, aqui é o do comprimento de onda, mas eu conheço a variação desse comprimento de onda naquela região. Então, eu posso fazer, né, compensação, mudança, né, aplicar um deslocamento nesse histograma, de modo que eu possa minimizar esses efeitos atmosféricos, minimizar esses efeitos que o sinal, ao se propagar pela atmosfera, né, é, gerem em resultados de registro no sensor que vão gerar uma imagem com essa qualidade. Tá? Então, eu já faço esse ajuste também, que é um ajuste de correção atmosférica, ou seja, eu estou preparando a imagem. Eu não estou fazendo nenhum processo aqui que vai realçar nenhum elemento. Eu estou melhorando a imagem como um todo. Tá bom? E eu posso fazer essas variações, esses ajustes, conforme as bandas que eu estivesse trabalhando ali, conforme, né, o comprimento de onda de cada uma dessas bandas ali, eu consigo identificar. Eu sei como é que uma resposta padrão na região, né, de um histograma daquela banda, e eu vou corrigir esse histograma. Então, cada vez mais a gente vai trabalhar com imagem, com treinamento, né? Viu só, treinamento de máquina. Vou treinar a máquina para que ela, a partir de dados, ela possa corrigir essas questões. Tá? Outra é a geometria, que a gente falou um pouquinho na aula de projeto, né, de projeto de aquisição, que é o georreferenciamento. Eu vou fazer uma correção geométrica. Imagina o seguinte: o sensor ele vai coletar essas informações, ele vai gerar uma matriz, mas eu preciso associar essa matriz com o espaço, aquilo que a gente viu na outra aula. Né? Então, eu vou pegar essa matriz e vou identificar elementos nessa imagem, nessa matriz, ou seja, nessa imagem, tá?
Opa, eu identifiquei aqui o cruzamento entre essas duas vias aqui. Vou lá no campo e coloco o meu equipamento GPS, né? Exatamente aonde eu estou identificando. E esse equipamento GPS, ele vai determinar uma coordenada para esse ponto aqui, coordenada geográfica, uma coordenada de projeção, tá? E eu vou saber a coordenada da imagem, ou seja, a linha e coluna, o que a gente viu na outra aula, né? Tá aqui, ó. Então, a partir de um conjunto, né, de pontos observados no terreno, eu vou criar essa matriz, eu vou criar a matriz, eu vou criar toda essa relação entre, né, pontos lidos na imagem e o mesmo ponto lido no terreno, medido no terreno, e aí fazer, né, chegar um conjunto de coeficientes que, ao aplicar em qualquer linha e coluna, eu chego numa coordenada geográfica, eu vou georreferenciar. Então, quando eu estou passando o meu mouse, aproveitando, né, essa figura de baixo aqui está cheia de célula, conforme eu vou mudando a célula, ele vai vendo que linha e coluna eu estou, ele calcula e me dá a coordenada que possa ser georreferenciada. Da mesma forma, se eu tenho uma coordenada que eu obtive no campo e eu quero jogar na imagem, certo? Esse processo também passa da mesma forma. Eu vou conseguir chegar no que é linha e coluna, tá bom? Outra questão que é muito importante nessa correção geométrica, às vezes a gente usa, dependendo da aplicação, às vezes não, né? Que é a correção devido ao tipo de projeção, aí já a projeção, né, de coleta, que os sensores ou que as câmeras fotográficas têm. Ele é um sensor, principalmente a câmera fotográfica, mas por exemplo, ele é uma projeção cônica, porque todos os feixes de luz, quando refletem, eles vão para passar dentro do objetivo da câmera, dentro do objetivo, não é o objetivo que chama, mas do sensor. Então, tudo converge para esse ponto do sensor, fazendo que eu tenha o que a gente chama de algumas distorções, né, em relação ao que deve ser mapeado. Então, esse prédio aqui, quando for mapeado, ele tem que ter este formato. Só que por causa da imagem, ou seja, a borda daqui desse sensor, ele vai ficar de um determinado ponto diferente. Quando capturar a imagem, eu vou conseguir ver essa lateral toda dele, tá? Porque ele vai estar aparecendo, enquanto que eu não vejo esta parte daqui, ó. Isso aqui fica coberto pelo prédio, por causa desse, desse formato de coleta. Eu vejo essa lateral dessa casa, mas eu não vejo nada que está aqui. Vamos ver numa fotografia como é que isso funciona? Olha aqui, ó. Só uma fotografia aérea, é, de, deve ter sido até feita com drone de alta resolução, né? Repare que você está vendo aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a lateral da casa, mas você não vê o que está aqui atrás dessa casa, né? O que você precisaria de uma forma melhor, olha aqui, ó. Esse aqui também está um pouco, mas esse aqui, quanto mais perto do centro da imagem, menos distorção tem. Quanto mais afastado, mais distorção. A mesma coisa aqui, ó. Eu estou vendo a lateral desse prédio, mas né, então tem vários aqui, ó, que eu estou vendo a lateral aqui, ó, muito mais conforme eu vou indo, né, para as bordas da imagem, eu vou tendo muito mais visualizar, muito mais distorção, quanto mais próximo menos. Então, ó, eu tenho essa questão. Uma outra questão também no processo de aquisição, às vezes, é a hora do dia, porque a sombra também pode cobrir alguma informação, né? Então, aqui já tem uma hora do dia que está gerando muita sombra, então algum elemento aqui que pode estar sendo encoberto por essa sombra. Mas o que a gente vai tentar aqui é minimizar essa distorção. Por quê? Porque eu preciso mesmo, o prédio ele tem este tamanho para ser representado no campo. Esse prédio ele tem este tamanho, estou pegando, né, como se fosse o chão dele, onde efetivamente ele se encontra. E eu não estou vendo, eu estou vendo ele aqui em cima. Né? Estou vendo isso aqui. Então, quando eu for extrair informação dessa edificação, se eu não corrigir antes, eu vou pegando essa informação aqui da borda, vou botar aqui para desenhar.
vou estar pegando alguma coisa como isso aqui, e na verdade, na projeção que devia estar na representação cartográfica, teria que ser esse verde aqui. Ó. Então eu preciso corrigir isso também. Não faz milagre esse processo de correção. Tá? O que se faz é tentar reposicionar essas informações. Então, essa parte daqui, pelo sistema de cônico, ela vai ser registrada, essa parte está sendo registrada na imagem, mas na verdade ela está registrando aqui, ó, se você olhar para o terreno. Ela tinha que ser aqui, ó, exatamente nessa vertical, ela está um pouquinho mais para o lado. Então, tenta reposicionar esses pixels nesse processo de correção. Então, eu vou ter que ter um modelo digital dessa superfície para que eu possa corrigir essa imagem. Então, vou precisar ter isso aqui, ó, que é o modelo digital de elevação. Tá? Que as imagens também podem gerar. Por que eu preciso disso? Porque isso está me dando exatamente como é o relevo ali, e quanto isso pode influenciar também, mais ou menos, esse processo de correção. Tá? Mas como eu gero mapeamento de relevo? Se eu tenho o mesmo avião ou o mesmo sensor, satélite, não sensor, não, mesmo satélite, mesma plataforma, esse alvo aqui está sendo registrado nesse momento aqui, e o avião, tempo depois, ele vai registrar o mesmo alvo. Lembra que a gente falou que eu preciso, para simular o olho humano, para você poder simular a visão tridimensional, eu preciso tirar a mesma foto, preciso tirar duas fotos do mesmo objeto em pontos de vista diferentes. É o que está fazendo aqui. Eu estou coletando esse mesmo objeto quando o avião está nessa posição e quando o avião está nessa posição. Tá? Então, vou pegar em pontos de vista diferentes. Se o alvo está mais em cima, ele forma um ângulo. Se o alvo está mais embaixo, ele forma um outro ângulo desses feixes aqui. Então, essa diferença angular, na hora que eu faço todo o mapeamento e processo essas informações, é que vai possibilitar eu gerar esse modelo digital de elevação. Tá? E aqui, às vezes, a gente quase não percebe. Aqui é uma imagem apenas georreferenciada. E aqui eu tenho uma imagem ortorretificada, que é o nome que se dá dessa correção devido ao relevo e da deformação, né, da projeção do sensor. Então, eu faço uma correção. Isso, repare que há um deslocamento, a imagem foi corrigida. Ó, essa é o sem correção nenhuma e essa é com correção. Eu faço uma correção, ou seja, há um deslocamento, há um ganho de qualidade posicional muito grande. Tá? Então, no momento em que você recebe esses arquivos digitais dos sensores, essa matriz, que pode ser de vários tamanhos de célula, que aí é uma relação espacial de quantidades de informação em cada célula dessa, em domínios de informação maiores ou menores, ou mesmo posições, mais bandas por posições diferentes no espectro eletromagnético, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer esse tratamento, eu preciso fazer essas correções de pré-processamento. Tirar ruído, minimizar efeitos atmosféricos e corrigir geometricamente a imagem. E a importância de cada um desses, porque eu tenho completude na informação, quando eu tento minimizar esses ruídos, eu tiro efeitos atmosféricos que vão prejudicar, né, ou que estão mascarando efetivamente a resposta espectral e, fundamentalmente, a gente está falando de dados geoespacial, a gente está falando de geoprocessamento, de processamento de dados geoespacial, ele tem que ter a sua posição com o espaço bem definido. Essa correção geométrica, além de posicionar ele, aquele conjunto de informações na superfície, ele corrige também efeitos que são gerados pela coleta, efeitos geométricos daquela imagem. Ok? Professor, só uma coisa. No começo você falou da correção por georreferência. Eu não consegui entender muito bem como é que funciona.
Como é que é, perdão? A correção geométrica por, acho que georreferenciamento, não é isso? O georreferenciamento, sim. O georreferenciamento é só quando eu faço essa correção aqui, mais nada. Eu vou lá e crio uma função que vai ler linha e coluna da imagem, vai dizer que aquele pixel com linha e coluna tem essa coordenada geoespacial. Tá? Então eu só georreferenciei, eu só coloquei ele aonde ele fica na superfície terrestre. Ah, Ok? tá. Tá bom. Tá? Obrigado. O ortoretificação, eu vou corrigir esse efeito que os sensores fazem, né? De, vamos dizer assim, de deixar o prédio torto. Prédio e relevo. Então a imagem está distorcida geometricamente. Eu vou ortoretificar. Eu vou transformar essa projeção que é cônica numa projeção ortogonal. Tá? E aí eu Tá. melhoro muito a qualidade posicional. Tá? Os mapeamentos de referência são mapeamentos feitos com imagens ortoretificadas. Se vocês forem no site do IBGE e quiserem pegar imagens, fotografias aéreas, vamos assim, né, do estado do Rio de Janeiro, acho que 1 metro de resolução, essas imagens estão lá. São ortoimagens, são ortomosaicos, ou seja, são fotografias que foram mosaicadas e ortoretificadas. Elas, claro, nenhum processo de correção elimina tudo. Tá? Você fez um processo de correção e ele tem os resíduos dessa correção. Tá bom? Ok? Ok. Bom, o outro é o realce. E aí eu vou começar a trabalhar para que eu possa ter uma maior qualidade ou um melhor preparo dessa imagem para extrair. Eu vou realçar efetivamente o que eu preciso para poder extrair informação na fase de tratamento, na fase de classificação dessa imagem. Tá? E eu posso fazer esse realce a partir de duas questões. Um realce olhando as informações espectrais e o outro olhando a informação espacial de vizinhança, muito próximo do que é uma estatística espacial. Tá? Então, esse realce espectral é um realce que é feito na imagem, ou seja, a imagem é consequência, né? É feito nessa matriz de informação, né? É, e aí, de modo que eu vou mexer, quando a gente, né, às vezes você fala, mexe no contraste, né, da tela, mexe no contraste, brilho, né, de uma televisão para dar mais nitidez, porque a gente vai fazer isso. A gente vai mexer nesses processos, só que não através de um comandinho melhora realce, como a gente tem alguns, né, tem alguns software, mas você olhando aqueles pixels que estão ali, aquelas respostas espectrais que estão ali, e você trabalhando em cima desses valores. Tá? E a espacial é fazer uma análise em relação à sua vizinhança. Então, aquele pixel ele é analisado em relação à vizinhança dele. Tá? Para que se pense, olha, o que eu consigo dar de realce para extrair a informação que eu quero. Apesar da gente, muitas vezes, quando pega, né, faz um realce, faz uma análise, né, numa imagem, na televisão, numa tela, para melhorar, muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho, né, nessa matriz, o resultado visualmente não é muito bom. Não importa, porque o que eu vou extrair a informação é a partir dos resultados numéricos da matriz. Tá bom? Então, aqui é um exemplo, ou seja, aqui eu tenho uma imagem e eu variei contraste dessa imagem, certo? É claro que eu estou fiz aqui de grosso modo para a gente poder ter uma ideia. Fui nos extremos. Então, eu posso aqui, para esse processo de contraste, o que eu estou fazendo? Eu estou igualando alguns pixels que estavam até diferentes, para que eu possa extrair de uma forma melhor essa informação, classificar de uma forma melhor. Tá? E eu vou fazer essas análises de novo no histograma da imagem, daquela matriz. Então, se é uma matriz, né, de 0 a 227, 228, 227, né?
botões de uma determinada, ou registros possíveis, do domínio de um registro, eu vou ter a frequência de cada um desses números que foram registrados, né? Então, eu vou ter o histograma aqui, e eu vou começar a olhar isso, né? Como é que eu tenho uma tendência central? Onde é que está a tendência central? Qual é a variabilidade? Quanto tem de dispersão desse histograma? Qual é o formato dele? Né? Normal, binormal? Como é que é isso? E aí, eu, olhando esse histograma, eu vou começar a aplicar, né, comportamento, aplicar ações, né, nesse comportamento espectral, para tentar realçar efetivamente o que vai ser mais adequado para classificar e extrair a informação. Reforçando de novo o que eu falei no início, reforçando de novo. Não existe hoje extração de informações, não que não exista, mas hoje a grande diferencial de se usar imagens satélites não é interpretar as imagens satélites no olho, e sim aplicar procedimentos, né, usando o computador, usando algoritmos que leem essa imagem e extraiam a informação dela. Tá? Então, eu tenho aqui um histograma que tem uma forma simétrica, né? A média é baixa, né? A média, se eu for pegar aqui a média dessa imagem aqui, está gerando esse histograma. Ela tem uma forma muito próxima de ser simétrica. A média é um valor baixo de resposta espectral, certo? E também com uma baixa variância, ou seja, ela tem uma dispersão pequena. Então, a imagem que tem classe com alvos de baixa reflectância, baixo contraste, com aparência, e ela tem uma aparência escura, porque ela está toda concentrada mais baixa, que tem uma coloração mais escura. Quando você pega outras bandas, outras imagens, essa aqui ainda tem um pouquinho de forma simétrica a partir disso. Eu já tenho a média, já um valor mais alto do valor da média. Já tem uma variância um pouco maior do que a anterior, né? Eu tenho baixa reflectância, médio contraste, um visual mais claro da imagem. Para que essa aqui ela tem um visual mais escuro, né? E a outra mais claro. Por que eu vou ter médio contraste? Eu já tenho uma variação maior do que eu tinha na outra em que tinha baixo contraste, porque eu tinha uma variação menor. Então, eu ainda não estou fazendo não estou fazendo nenhum procedimento, eu estou só analisando os histogramas. Essa aqui ainda é uma forma simétrica, já uma imagem, né, a média dos valores é mais baixa, a variação já é mais alta, ela tem uma variação maior. Eu tenho mais reflectância, porque eu tenho também um valor também mais alto da variação das respostas, maior contraste. E aí eu tenho uma possibilidade, quando eu tenho mais bem distribuído, né, quando eu tenho uma variância maior, ou seja, que abrange mais o domínio das respostas, eu tenho uma melhor identificação das informações. Por quê? Porque elas não estão concentradas. Né? Se eu tenho uma coisa muito concentrada, elas estão muito próximas, né, nesse olhar, mesmo que seja no olhar, mas na hora de trabalhar com os números, eles estão muito próximos, tem pouca variação, muito valores iguais. Né? Então, quando imagens é que eu tenho isso mais disperso, eu tenho pontos mais escuros e mais claros que facilitam o processo da interpretação. Quando eu falo interpretação, eu estou falando, né, da interpretação automatizada. Né? Ó, essa outra imagem aqui, ela já tem uma questão um pouco diferente. Eu tenho ela tipo binormal, bimodal, tenho dois pontos aqui, o que faz com que eu tenha elementos mais escuros e mais claros, né? E aí eu vou ter, com isso, eu consigo isolar dois conjuntos de alvo. Um conjunto de alvo que está me dando essa resposta espectral e um conjunto de alvo que está me dando essa resposta espectral. Eu tenho uma maior distribuição, uma maior ocorrência, desculpa,
uma maior ocorrência nesse local de células que tem esses valores, uma menor que nesse. Isso é uma análise que você olha, né, a gente falou que aqueles que têm uma distribuição que ele está mais distribuído ao longo, né, desse domínio aqui, né, dos valores que cada célula pode ter, eu tenho mais contraste e eu vou ter a possibilidade de identificar melhor, nesse processamento também automatizado, elementos em comparação a outros. Ou seja, que provavelmente isso aqui é um rio, né? E eu tenho ele muito mais visível do que se eu tivesse, e aqui com certeza deve ter, do que aqui. Tá? Então eu vou buscar alguma coisa nesse sentido. E o processamento para isso de uma forma simples, ou seja, uma expansão linear, é uma das formas de trabalhar. Como é que eu vou fazer essa expansão linear? Eu vou pegar o domínio que tem, ou seja, eu teria uma imagem de 6 bits, de 256 respostas diferentes, só que ela tem entre 5 e 30 só, né, de valores. Eu vou expandir isso linearmente. Eu vou dizer que esse 5 equivale a 0, eu vou dizer que esse 30 equivale a 255. Então, eu estou jogando esse 5 no mais escuro, e eu estou jogando o 30 no mais claro, que ele não seria, ele seria muito escuro. E eu faço essa expansão linear desse histograma. Né? E eu gero uma nova, eu reescrevo em cada célula daquela os novos valores. Então, onde estava 5 é 0. Onde tudo que é 5 passa a ser o registro 0. Onde tudo que é 8 passa a ser registro 31. E eu faço essa expansão. Eu vou ter elementos mais escuros e elementos mais claros. Eu vou poder, no processo de interpretação automatizada, identificar áreas comuns de células vizinhas, e aí a gente vai ver, né, no realce espacial, de células vizinhas que têm um valor muito próximo. Tá? Claro, eu estou trabalhando aqui com um exemplo aqui simples, né, de poucos valores, mas essa é a ideia. Quando eu processo isso, quando eu pego essas células e processo, é para gerar, melhorar essa visualização. Então, eu tenho aqui um exemplo, um outro exemplo de expansão linear, né, onde eu tenho esse histograma concentrado mais numa média mais baixa, né? Eu vou fazer essa expansão linear, né, de 8, C0, 816 a 255. Eu vou expandir esse histograma, em que eu estou mudando aquele valor que estava em torno de, em 3 partes, tá? De 20, 20, sei lá, em 30, alguma coisa aqui, para também 40, 80 aqui, talvez, eu estou falando em 70. Né? E aí eu expando. Então, eu tenho essa imagem que tinha essa visão. Claro, a gente, para poder entender, a gente transforma em imagem do que se a gente lesse apenas, né, o valor do célula. Mas, para a gente poder entender que eu tenho maior contraste, eu vou conseguir ver elementos mais claros e mais escuros de uma forma melhor para extrair futuramente a informação. Tudo bem? Não só expansão linear, eu tenho outras formas de gerar contraste. Tá? Eu posso pegar células, eu pegar bandas diferentes, né, e fazer operações aritméticas nessa banda. Né? Então, eu vou pegar essa célula aqui, que está num determinado, elas estão já referenciadas, então essa célula é a mesma dessa célula. Então, ela tem vale 120, essa vale 180. Né? A média é 150. Valor, estou usando aqui uma média aritmética. Né? E eu vou refazer essa imagem. Eu vou dar um contraste usando o quê? Outras bandas e trabalhando. Posso fazer aqui a expansão linear e depois fazer essa operação aritmética também, né? Uma ou outra. E eu tenho várias operações aritméticas. Tem essa operação de soma, né? Que pode ser pela média. Então, eu estou pegando os valores, sempre trabalhando com valor inteiro, porque pode gerar um valor que não seja inteiro e eu estou só registrando valores inteiros. E ele vai fazer isso, ele vai pegar essa banda ela vai somar e isso aqui vai ser a composição
das três bandas. Né? Até nessa região aqui, deixa eu ver que a gente tem mais melhor informação, eu tenho aqui um pouco melhor a observação aqui nesta região aqui, então eu combino isso para gerar essa informação. Posso fazer outras operações aritméticas, eu posso chegar e também fazer o do produto. Né? Então, vou pegar o valor de cada célula, vou multiplicar, vou fazer outros procedimentos, como a quantidade de linhas e um fator de correção, aplico isso. E aqui um exemplo, eu tenho uma imagem original com pouco contraste, e eu aplico isso e eu gero uma imagem com maior nível de contraste. Até a interpretação da diferença, efetivamente, onde está o limite aqui desse elemento, ele é muito mais bem visto aqui, muito melhor identificado os seus limites. Né? Como diferença, eu também posso fazer isso, eu posso trabalhar com a diferença entre esses valores, né? Para que eu possa juntar imagens de duas épocas diferentes, isso aí é uma outra aplicação. Eu tenho imagem de duas épocas diferentes em que eu tenho, né, o rio sem cheia ou mesmo, não pode não ser cheia, pode ser uma represa. Eu tenho um rio e e depois virou uma represa. E eu posso, ao juntar essa imagem por esse processo, essa operação, juntar essa informação, entender bem, ter uma boa visibilidade, né, do rio e da represa. Por quê? Porque eles têm a mesma representação. Em cada célula dessa, a água tem a mesma resposta espectral. Mas quando eu faço isso, eu vou destacar entre essas duas, a diferença entre as duas, e eu vou ter como ele era antes e como ele está, que a área efetivamente a mais aquilo foi gerado. Porque eu não tenho esse rio nessa imagem, no original, e eu não tenho a represa nessa imagem. Eu posso fazer esse processo. Ou eu posso fazer outros processos, né, de divisão. Eu vou trabalhar aqui eu vou eu vou criar uma função de primeiro grau usando essas informações, ou seja, essa, os intervalos de brilho de uma imagem de saída de uma imagem de entrada. E essas diferenças desses intervalos, eu vou fazer eu vou trabalhar com essa função, de modo que eu possa criar e aplicar esses resultados. Né? Então, minha coluna 1 vai ser formado por esses valores, onde eu vou ter, né, o meu deslocamento, minha translação em B e o ângulo da reta no valor A, e vou aplicar isso nessas operações aritméticas na célula. Lembrando, processamento digital de imagem é uma operação em matriz. É isso que a gente está fazendo. Tá? Só que eu tenho que levar em consideração e entender que é uma matriz que é proveniente de uma coleta de informações de uma imagem. Então, eu preciso organizar e entender esse processo. Tá? O que eu quero extrair dali. Tá? Outras questões são os filtros. Eu posso aplicar filtros, né? Que vão melhorar também essas relações de contraste. Tá? Então, eu posso, para corrigir esta célula aqui, em vez de eu fazer, né, mexer no histograma como um todo, eu posso olhar a vizinhança. E aí não é mais uma operação, né, de espectral, né, uma correção espectral, mas espacial. Eu estou olhando a vizinhança dela e não o comportamento espectral da cena como um todo. Então posso ter filtros de 3x3, de 5x5, né, em que esta célula daqui ela vai ter o seu valor ajustado conforme a sua vizinhança. Tá? Aqui, principalmente, quando a gente aplica filtro, a imagem, você não vê assim, opa, a imagem está bem melhor. Não, ela vai estar bem diferente, mas é para isso mesmo que a gente quer. A gente vai ver alguns exemplos. Tá? Então, essa célula é trabalhada com esses filtros, essa célula com esses aqui. Essa célula da ponta é só com essas três células aqui, não tem jeito. E eu vou eu vou andando com esse filtro ao longo de todas as células e recalculando esses valores. Né? Então está aqui, ó, né? Um exemplo, de novo, é uma matriz. Eu vou pegar essa matriz e vou ajustar essa célula pela sua vizinhança. E existem algumas técnicas. Eu posso aplicar um filtro de 1 por 1. Né?
o que vai acontecer? Todas essas células aqui vão gerar uma média, que é um filtro 1 por 1, e esse valor de 115 aqui vai se tornar 126. Né? Eu vou trabalhar nessa. Isso aqui é um exemplo. Repara que eu tenho uma original e tenho com esse filtro. Não fica bom. Né? Não fica bom nem porque né, eu falei assim, às vezes você olha que fica ruim. Não, esse filtro a gente é só para entender o procedimento. Tá? Porque a gente tem alguns outros tipos de filtro. Como exemplo, o filtro passa, que a gente chama de filtro passa alto. O que ele quer? Poxa, eu peguei essa cena e gerei isso aqui. Pô, horrível, cena horrível, piorou a cena. Não piorou. O que ele queria era exatamente pegar a borda dos elementos. Então ele está conseguindo ter pixels aqui distintos. Veja, eu tenho pixels bem mais claros na borda. Então este filtro ele se aplica muito para que você possa pegar bordas entre elementos diferentes. O que é um pixel? Como é que é essa passagem? Eu tenho pesos diferentes aqui. Eu mantenho um peso muito forte aqui, aplico outros pesos, vão gerar outros resultados, né, para aquela célula central aqui, até negativo, não importa. E vai ter esse valor aqui, ó, depois eu reajusto ele, né, para que eu ir chamando a atenção desse valor de borda aqui. Então, quando eu quero pegar aqui, provavelmente é um rio de margem dupla, tem aqui um outro aqui em cima. Eu quero pegar o contraste efetivo da borda desse rio, que muitas vezes o tanto que está passando aqui, né? E aqui você tem pixels diferentes em volta. Esse filtro faz com que eu tenha valores de pixels, né? Variância nesses valores de pixels dessa borda muito pequena e muito destacado em relação aos outros. Tá? Como eu posso aplicar outros, né, fatores para melhorar. Então eu tenho aqui, ó, está dando um contraste muito melhor aqui nessa imagem. Eu estou aplicando um filtro também com o fator K, que é o que chama, com essa composição da imagem. Eu pego os pixels em volta, aplico esse filtro nela para recalcular esse valor da célula central. Essa célula aqui vai ser composta pelas 8 em volta dela, e assim por diante. Tá? Então, imagina uma quantidade de imagens gigantes de todo o território, vamos botar assim, do Mato Grosso. Eu tenho que processar isso tudo, eu preciso ter máquinas potentes, eu preciso ter algoritmos que vão entender e vão processar isso para, na hora, que a gente vai ver na próxima, fazer a classificação. Tá? É só um exemplo mais visível disso. A gente, quando na outra aula abriu o QGIS e tinha uma opção de máscara, ele gerou algumas coisas ali, mas com as características dos pixels daquela região. Eu não passei nenhum filtro, né? Porque ele não é nenhum software específico para isso. Mas eu posso fazer isso usando softwares específicos ou tratando aquelas células aí como exercício, como alguma coisa assim, tratando aquelas células tratando aquelas imagens como matriz e processando. Tá? E a gente chega na última, que é a classificação. Tá? O que essa classificação busca? Pegar essa, essa imagem, passar filtros nessa imagem e o processo automatizado vai classificar. Repara, né? É como se eu diminuísse nesse processo de classificação do intervalo de 0 a 253, eu diminuísse para 4 apenas, ou 5 ou 6 tons. Mas com que objetivo? Para que eu possa destacar aquele elemento. Eu posso ter aqui esse rio, em que, dependendo da composição aqui da água, parte dela, eu posso ter respostas espectrais diferentes. Mas aquilo ali é um rio. Quando eu aplico esses contrastes, quando eu aplico esses filtros, e a partir disso eu gero a classificação, tudo que está ali com variações, ele vai colocar tudo no mesmo pixel. E aí eu vou poder depois extrair essa informação. Tudo que é a água está classificado aqui com um único valor. Né? Tudo que é vegetação, ou na verdade ele está fazendo até uma classificação aqui de três níveis de vegetação, né? Com 3 tons de verde diferentes, mas eu tenho composições aqui diferentes.
E ele gera processos de ocupação, onde você tem mais ocupação ou menos ocupação motivo, ele também está usando dois tons diferentes aqui, né? E tem um amarelo aqui que provavelmente, deixa eu ver aqui. É agricultura. Repara que eu tenho aqui, ó, nessa região aqui, ó, dá para ver bem, quando é bem divididinho em plantação, né? Então ele está jogando esses amarelos também. Então isso é uma forma de classificar. Posso pegar a imagem, primeira vez que eu pego a imagem, passar isso, gerar a classificação? Pode, mas não vai ser tão boa. Então eu tenho que, primeiro, corrigir, melhorar aquelas imagens, tirar ruído, georreferenciar ela, eliminar efeitos atmosféricos, fazer a realce nelas para que você possa, após isso, classificar. Aí você vai diminuir aquele intervalo todo, né, que você tinha de registro, que foi fundamental para você dizer, olha, isso aqui está dentro dessa faixa. Então, dentro dessa faixa, dessa característica ou desta vizinhança, eu vou tudo dizer que aquilo ali é um valor único. E aí eu classifico. Tá? Esse é um exemplo, esse aqui é um outro exemplo. Da mesma forma, em que eu tenho aqui mais classes que estão sendo feitas, ou seja, ele está pegando aqui áreas, a ocupação. Ele está gerando uma nova imagem, mas essa imagem, por ser pixels mais contínuos, né, mais iguais em áreas, eu vou poder depois fazer o que a gente chama de uma vetorização automática. Ele vai gerar um vetor em volta disso aqui, que tudo tem dentro do mesmo pixel. Tá? Esse aqui é um outro, numa área urbana. Né? Conforme eu vou descendo, eu vou tendo outras aplicações. Tá? Tudo também parte do seguinte princípio. Quando eu aplico os filtros, quando eu faço essas análises, toda essa melhoria, eu também tenho que ter uma comparação e treinar esse software. De que forma? Qual é a resposta depois desses filtros todos que eu melhorei? Que resposta está dando aqui para que tipo de elemento que está no terreno? Então eu tenho que também no terreno coletar algumas amostras, né, para saber, olha, isso aqui é uma plantação permanente, né, ou uma floresta. Essa floresta aqui, eu sei que é porque eu estou ali no campo e eu estou aqui na imagem, no mesmo local daquela floresta, na imagem, é uma resposta espectral XPTO, uma vizinhança XPTO, quando eu aplico contraste, isso ela gera outros elementos, outros valores, e eu treino o meu software. Eu vou cada vez mais, ele vou gerando e vou testando e vou aumentando essa minha base de dados, para que ele saiba, quando ele encontrar características similares daquela célula, das respostas espectrais daquela célula em diferentes bandas, na vizinhança ou naquele intervalo que você tem, né, de 0 a 255, de 0 a 1223, o quanto você tem de intervalo ali, aquilo ali probabilisticamente é asfalto, ou é água, ou é rocha, ou seja, não tem vegetação ali em cima. Você vai treinando para que ele possa fazer isso de forma automática para você. Tá? Então, o processamento de imagem, né, interpretação de imagem, que quando eu estudei lá, 20 anos atrás, a gente fazia interpretações diretas na imagem. Hoje, em vez de você ter uma interpretação de imagem, você tem um processamento digital de imagem, em que você treina a máquina partindo do conhecimento, partindo de observações de campo, para que ela possa ler essa matriz numérica, que é uma matriz numérica, ela sempre é uma matriz numérica, mas lá há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, se imprimir essa matriz numérica para você poder interpretar. Tá? Então, esse é o processo de processamento digital de imagem. Tá? Naquele mesmo livro que eu falei na aula passada, nessas páginas fala bastante sobre processamento digital de imagem. Existem outras formas de se aplicar realces, não apliquei todas aqui, e a gente aí vai entrar na parte prática. Tá? Hoje, como a gente vai ter um tempo um pouco mais, não vai estar para fazer toda a atividade prática, hoje eu vou fazer a parte apenas do georreferenciamento. Então, eu vou abrir um QGIS e a gente vai georreferenciar. Tá? Eu vou usar uma folha topográfica para fazer isso, em vez de uma imagem. Por quê? Porque
porque ali eu já consigo ter a coordenada de campo. Mas a ideia é a mesma, porque é uma matriz de linha e coluna. Tá bom? Então, deixa eu abrir o QGIS aqui. Eu vou também parar esse vídeo agora.